Agora a gente fala que as empresas de capital aberto contribuíram com 4,1 trilhões de reais em geração de riqueza, segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas. Para entender um pouco mais sobre esse cenário, eu converso agora com o presidente executivo da Associação Brasileira das Companhias Abertas, Pablo Cesário. Bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa tarde. Boa tarde, Muriel. Um grande prazer estar com você e com todos os seus assinantes. Prazer é nosso em te receber. Eu queria antes entender um pouco mais sobre o que significa esse número. A gente está falando de empresas abertas, de empresas de capital aberto que representam aí 4,1 trilhões de reais. Explica para a gente o que isso significa exatamente olhando para esses números. Muriel, isso é um estudo que a gente fez junto com a FGV para dar uma ideia da noção dessas grandes empresas. Há uma boa noção sobre o papel das pequenas empresas no Brasil, mas pouca discussão sobre o papel das grandes empresas. Então a gente perguntou para a FGV qual é o impacto dessas empresas para toda a sociedade. E esse é o primeiro número. Imagine que o nosso PIB é de 11 trilhões, perto de 11 trilhões de reais. É tudo que a gente produz no ano inteiro. Apenas 270 empresas produzem na verdade, quase 4 bilhões disso em toda, mas a geração de valor dessas 270 empresas apenas significam quase 18% do PIB. Do ponto de vista de pagamento de impostos, para você ter uma ideia de uma outra perspectiva, 23% de toda a arrecadação brasileira vem apenas dessas 270 empresas. Um em cada R$ 4 arrecadados. Isso demonstra um papel e uma importância que as coloca, vamos dizer, como quase a coluna espinhal, né, um elemento estruturador da economia brasileira e que, portanto, requer uma visão específica sobre competitividade, na medida em que essas companhias têm um impacto enorme sobre o desempenho econômico do país e, em certa medida, dependem dele também para seu crescimento. Ao mesmo tempo, né, olhando para o estudo também que vocês fizeram, é interessante que o levantamento mostra também que as companhias na Bolsa têm recuado aqui no Brasil, mas é um movimento que acontece meio que na contramão de Estados Unidos, de China. Por que isso acontece? Eu queria entender um pouco mais sobre esse estudo. A gente sabe e percebe, por exemplo, a gente está sem um IPO há mais de 4 anos, né? Queria muito entender como é que vocês estão enxergando, inclusive diante da pesquisa. Muriel, acho que tem duas perspectivas aqui em paralelo. Uma de curto prazo, que é o que vocês acabam de noticiar, de um aumento e de um registro de subida relevante nos índices da B3. Isso reflete, em grande medida, uma retomada e uma realocação global dos investidores institucionais, principalmente, que estão deixando de ver os Estados Unidos como o porto seguro absoluto, que durante muito tempo o país contou com esse status. Então, de fato, a gente vai ter um fluxo de investimento, especialmente de investidores institucionais, mas há sim um desafio no Brasil. Faz muito tempo que a gente não fala de nenhuma abertura de capital no Brasil. A gente tem falado sobre várias com fechamentos de capital, ou seja, empresas que deixam a bolsa porque justamente não confiam mais nesse mercado, e principalmente um movimento bastante preocupante de empresas brasileiras que decidem se listar no exterior sem nenhuma listagem aqui, o que demonstra um perigo e um risco para o país de como a gente trata a competitividade do nosso mercado de capitais, especialmente do mercado público de ações. Essa é uma das principais discussões, que não é só brasileira, tá? O mundo inteiro está vendo essa fuga das bolsas, do mercado público de capitais para o mercado privado, que também é muito bom, claro, porque financia as empresas, mas tem um limite que é menos pessoas têm acesso a esses investimentos. Todo mundo pode comprar 100 ações da Vale, como você acaba de dizer, ou da Copasa, que será privatizada daqui a poucos meses. Mas no mercado privado o acesso é menor. Então, os efeitos econômicos de construção de riqueza para a sociedade como um todo são menos evidentes do que no caso dos mercados públicos. Então, a gente enfrenta hoje um desafio que muito tem a ver com a taxa de juros básica elevadíssima, mas que a gente finalmente vê um sinal de queda, né? Uma queda lenta, pelo menos, mas aparentemente bastante provável nesse momento. Ou seja, temos assuntos conjunturais, que é taxa de juros, nós temos uma questão de competição desse mercado e reorganização do mercado global de investimentos na alocação. Então, são muitos movimentos acontecendo ao mesmo tempo, mas isso reforça, mais uma vez, Muriel, que eu acho que é o mais importante do estudo, que ter essas companhias como organizadoras de cadeias produtivas é um elemento central para a produtividade e para a competitividade da empresa, da economia brasileira e das suas empresas. São essas empresas que vão organizar longas cadeias de fornecedores, de clientes, e inclusive trabalhar com a internacionalização da nossa economia. Pois é, eu queria até entender de que forma que essas empresas atuam para arrecadar, por exemplo, tributos, para o PIB do país, para a geração de emprego. Qual que é o impacto dessas empresas como um todo?
É, acho que um número mais impressionante é esse de 654 bilhões arrecadados no ano passado. Só o que essas 270 empresas arrecadaram no ano passado é mais do que todo o orçamento de saúde e educação do país. Só o que elas arrecadam, 650 bilhões, pagam 20 ou mais anos de programas como o Pé de Meia ou como o Bolsa Família. Então, essas empresas são, vamos dizer aqui, o pulmão e a casa de máquinas da economia brasileira, e a gente precisa ter, portanto, políticas específicas para garantir a competitividade dessas empresas e permitir que elas possam competir aqui e no exterior. Pois é, até queria entender, Então, Pablo, também diante desse cenário, porque a gente sabe que o fato delas serem de capital aberto melhora a governança, até é uma questão de transparência, né? sem dúvida. A governança talvez seja um dos elementos mais centrais. Veja, essas são empresas que a cada 3 meses, como você acaba de dizer aí, são revisadas, acompanhadas e analisadas, como o que acaba de anteceder aqui na entrevista. A Copasa está sendo a cada 3 meses avaliada, e isso significa um nível esse nível de governança, em geral, leva a níveis de desempenho econômico melhor. E essa certamente é uma das grandes questões, o que leva, inclusive, essas empresas a captarem a custos mais baixos. Hoje em dia, essas empresas captam a 19%, 20% ao ano, o que é muito alto, mas é muito mais baixo do que, por exemplo, empresas de médio e pequeno porte conseguem captar no mercado nesse momento, que chega a mais de 30% ao ano nesse momento. Então, essas empresas acabam sendo coordenadoras, inclusive porque, ao terem melhor governança, apresentarem garantias e mecanismos de controle internos, acabam se financiando mais barato e organizando cadeias inteiras. Muito bem, Pablo Cesário, presidente executivo da Associação Brasileira das Companhias Abertas. Obrigada mais uma vez pela conversa por aqui e volte sempre, viu? É um grande prazer, Muriel. Bom trabalho. Obrigada, uma boa tarde.